Oi, gente, como vão vocês? Aqui é Rosana de Rosa e eu tô super feliz, achando assim uma delícia ter participado da semana passada, ter feito a mediação lá no grupo e hoje tá aqui falando de um tema super bem escolhido, pressões sociais e suicídio. E realmente a gente precisa ficar atento a isso. O Brasil hoje já é, no índice, o 8º país onde se mais comete suicídios. O psiquiatra Dr. Fernando Fernandes vai atentar a população dizendo que 90% dos casos dos suicídios que se cometem são pessoas que poderiam ter sido diagnosticadas, poderiam ter sido observadas, que eles poderiam ter algum tipo de transtorno, poderiam ter sido medicados em muitos casos. Muitas vezes ele vai atentar também que o transtorno somado com algum tipo de dependência química, álcool, drogas, comprimidos, aumenta muito o risco e a gente sabe que é muito normal quando as pessoas se sentem deprimidas ou tristes ou com algum tipo de problema buscarem às vezes as drogas, a bebida. Então isso só amplia a possibilidade da pessoa ser levada ao suicídio. As pesquisas da Unicamp também vão mostrar que as tentativas elas são mais comuns entre os jovens e geralmente quando eles estão enfrentando o quê? Situações de conflito, né? Devido à estabilidade emocional, o jovem tem maior impulsividade, ele é mais imediatista, ele quer que as coisas aconteçam agora, então ele vai ter mais dificuldade de lidar com o estresse, com as frustrações. E isso, claro, gente, está ligado ainda a uma certa imaturidade emocional que ela diferentemente de um para o outro, mas que normalmente ela leva um tempo para que você, através das experiências, possa adquirir a sua maturidade emocional. Então, enquanto isso, o jovem fica mais apto, mais suscetível, mais vulnerável a ter dificuldade de lidar com certas situações. Então, o que torna os pensamentos suicidas muito mais frequentes nessa faixa etária, né? Na maioria das vezes, porém, eles são passageiros. Eles não vão indicar nenhuma psicopatologia ou nenhuma necessidade de intervenção medicamentosa, mas há uma necessidade de um acompanhamento para realmente se ter uma percepção mais ampla. E o que ajuda a criar esse quadro? A gente ficar muito ligado, atento aos sintomas. Então, por exemplo, os estudos mostram que entre as principais causas de crise poderiam ser desenroladas devido ao quê? A baixa estima. Então o jovem começa a apresentar a baixa estima, ou então algum histórico de abuso, se eles sofreram, por exemplo, bullying, ou estão sofrendo, o uso de droga, as perdas afetivas, os problemas de lidar com a própria sexualidade, né? Reflexos, por exemplo, de uma superproteção dos pais que não querem que o filho faça nada, porque tudo é um risco, e essa superproteção pode levar esse jovem a um certo desejo de morrer. Então isso pode ocasionar o quê? Ansiedade, inabilidade nas emoções, uma certa desesperança, né? Tipo, isso não passa, isso não resolve, e isso acumulando pode levar a pessoa a essa depressão, a esse sentimento de sofrimento. Então eu acredito que o índice ele vem aumentando muito entre os jovens, né? Isso que a gente está lendo, né? Que sentem muitas vezes o que? Essa pressão, que é essa pressão social de, por exemplo, serem perfeitos, eles têm que tirar notas ótimas, eles têm que dar conta de tudo que eles fazem, a escola, a natação, depois eles têm o jogo, depois eles têm uma outra atividade, depois têm que aprender mais 2 línguas. Então, assim, essa necessidade tira o tempo dele folgar, ele está sempre envolvido em alguma coisa. Ele, se é mais jovem, por exemplo, ele não tem tempo de brincar, porque ele sai da escola e vai para natação, no outro dia ele vai para o inglês, depois no outro dia ele vai no dentista, depois no outro dia ele vai no judô, depois no outro dia ele faz inglês, no outro francês, e ninguém aguenta isso, né? E os pais, nessa busca desse sucesso, de oferecer sucesso a esse filho, e vai oferecendo aquilo que o poder aquisitivo
possibilita. E isso, eu tenho que dizer, é um pouco perigoso. Tem que ver se essa criança tem um balanço, se ele tem um tempo de descanso, se ele dorme com qualidade, se ele come com qualidade ou se ele sai de uma atividade para outra e come um saquinho aí de chip. O que é que ele... como é que ele está nas atividades, porque às vezes ele não está indo bem em nenhuma, né? Ele nem gosta da maior parte daquilo que os pais escolhem. Então tem que haver uma certa conformidade, um certo diálogo, talvez oferecer um pouco de coisas de cada vez, mas essa necessidade enorme que os pais têm de gerar ferramentas para esse filho ser bem sucedido, que a gente tem que pensar bem. Esse é um tema que a gente poderia escolher para uma outra semana. O que é ser bem-sucedido? Isso realmente é um outro dia, um outro tema. Então, essa coisa de só ter que tirar 10, de ser que a competição é muito grande, que de repente ele já está chegando num lugar que ele vai ter que escolher o que ele vai prestar para o vestibular. Depois vem aquela pressão do vestibular que tem 30 pessoas para cada vaga, né? E aí todo mundo quer entrar na federal porque não paga, e aí não passa, e passa mais um ano estudando. Então, assim, isso o sistema que a gente vive, ele pressiona, né? Então, muitas vezes o jovem não sabe como sair desse estresse, desse problema. E aí, de repente, ele nem quer morrer, mas ele quer se livrar daquela dor. E isso pode virar o quê? Uma panela de pressão na cabeça desse jovem e levá-lo a algo não previsto, né? Então, isso tudo, né, pode ser agravado ainda se esse jovem não tem o afeto parental. Se ele tem pais que não têm tempo, que são executivos, que viajam sempre, ou então que são mãe solteira, ou que está um emprego atrás do outro, ou então tem turnos que nunca encontra a criança ou adolescente, e aí dificulta muito essa falta de atenção, de escuta, a criança vai se tornando solitária, ou adolescente também, e fica mais suscetível, vulnerável a esse tipo de coisa. Então é muito importante a gente se atentar para a gente identificar, né, o que a pessoa possa estar vivendo como risco. Por exemplo, se ele apresenta alguma alteração na personalidade, nos hábitos dele, ou se ele está com um comportamento mais ansioso, se ele se apresenta mais agitado, se ele está mais deprimido, se a escola cai o rendimento dele, as notas começam a ficar muito diferentes do que eram, se ele começa a se afastar, ele não tem vontade de ir a lugar nenhum, ele não quer sair com os amigos, ele não tem vontade de ficar com a família, ele fica muito tempo trancado no quarto, né? Se ele perde interesse por atividades que ele gostava, coisas que ele fazia, andar de bike, se de repente ele curtia ir no cinema, encontrar ele já não tem mais vontade, se muda muito o padrão do sono dele, por exemplo, então ele começa a querer dormir muito, né? Aquela coisa de dormir e acordar 3 horas da tarde, isso é preocupante, né? E os pais vão ter que intervir. Então, comentários, por exemplo, autodepreciativos, muito negativos sobre ele mesmo, ou então quando fica muito aficionado em usar camiseta, em ouvir o rap que só fala de morte, de matar, ou então ler sobre isso. Então é muito importante que, dependendo da faixa etária, que os pais estejam ali presentes, sabendo que tipo de site esse filho visita, né? E eu diria assim, é muito importante a gente perceber se nós temos algum tabu sobre falar sobre isso, né? O suicídio é um tabu para muitas famílias ainda. É uma dificuldade de ser conversado. Então, imagina assim, que a gente fica sabendo agora que o filho do amigo da gente pensou em suicídio, ou foi até internado porque tentou suicídio. A gente fica, ai, que absurdo. Eu não estou dizendo que isso não é grave, mas eu estou dizendo, a gente, como nunca quer falar sobre isso, é parecido até com a morte, né? Como a gente nunca quer falar sobre morte, que isso também é outro tema que seria muito bom ser colocado, né? Como a gente a gente vai falar sobre isso em 1 ou 2 semanas. Então, como a gente não quer nunca falar sobre isso, a gente fica muito espantado quando vê aquilo acontecendo perto de nós. Então, nós precisamos olhar isso com menos tabu e mais tranquilidade. Sim, 32 pessoas se matam hoje de acordo com o índice oficial. 32 pessoas no Brasil se matam diariamente hoje.
Então a gente não pode fingir que isso não existe, que isso não é uma coisa preocupante e que não há uma necessidade de uma instrução dos pais como lidar com isso, uma instrução dos amigos, uma instrução das escolas, dos profissionais na área, uma instrução da sociedade para poder oferecer para as pessoas algum tipo de atendimento, né? Então vamos lá, como prevenir? Eu acredito que os vínculos familiares, os vínculos de amigos, um vínculo no emprego, um vínculo se você dança, se você gosta de fazer zumba, um vínculo no seu esporte, um vínculo até às vezes na rede social com um certo apoio, todos os vínculos que as pessoas criam afetivos, de alguma forma, isso protege a pessoa do suicídio. Isso evita, diminui. Então as pessoas solitárias, elas são mais tendenciosas a viver o episódio. Pessoas que têm mais vínculos afetivos, saem, encontra, brinca, se reúne, troca, etc., elas estão muito menos abertas a viverem isso. Segunda coisa que eu acho que ajuda muito uma pessoa que está vivendo esse momento é ouvir. Ouvir, gente, as pessoas precisam ser ouvidas, né? Falar sobre o sofrimento que ela sente, a gente mostrar empatia pelo que ela vive e não ficar às vezes dizendo, ai, que bobagem, mas não acredito que você quis se matar porque você não passou na prova de matemática, que besteira. A gente subestima muito o que é dor para a gente e para o outro, então a gente quer medir a dor do outro de acordo com como nós sentimos, isso não é a realidade do outro, né? Então o suicídio é um processo, é uma tentativa de se comunicar quando todas as outras já não deram mais certo. Quando a pessoa não foi ouvida, ela pode tentar isso para ser ouvida, para ver se alguém observa ela, presta atenção nela, né? E esse negócio de a gente pensar, fulano tenta, se ele quisesse ele tinha se matado, não tinha deixado um bilhete, não tinha dado um telefonema, isso também não é uma realidade, porque tem muita gente que a gente poderia evitar se estivéssemos atentos àquilo que ela vive e que muitas vezes podem realmente não ser uma mera ameaça e levá-lo a algo que não tem mais volta. Então, outra coisa é, se nós soubermos algo desse tipo, não só o profissional tem a obrigação de comunicar às autoridades, mas se a gente souber de alguém, devemos comunicar à família, para que a família venha intervir. Mas era confidencial. Sim, mas a vida da pessoa vale mais do que a parte confidencial, o segredo que ela pediu para você guardar. Então, gente, outra coisa, se estivermos diante de uma pessoa vivendo isso, eu sugiro que a gente diga à pessoa para buscar uma ajuda. Por exemplo, eu atendo vários jovens que, por não suportar as relações familiares, eles pedem aos pais para buscar um terapeuta. Então, muitas vezes, é claro, a maior parte das vezes, os pais vão me buscar, contratar o meu trabalho. Mas muitas vezes, o adolescente quer arrumar alguém porque não é ouvido na família. Então, ele precisa de que os pais o ajudem a achar alguém que vá ouvi-lo. E aí, realmente, eu diria que é algo muito importante, porque esse profissional, ou esse tio, ou esse padrinho, ou esse amigo, ou essa pessoa pode intermediar essa necessidade que ele tem junto à família, né? E pode ajudar nesse processo. Então, para os pais, eu acho que é muito importante essa escuta aberta, essa conversa, essa preocupação de ajudar e não castigar, ficar criando problema. O adolescente deve ser acolhido, deve receber proteção, deve receber apoio e não castigo. Castigo é a última coisa para um momento como esse. Então, é preciso respeitar a dor desse filho. Então, após uma conversa, aí sim os pais vão avaliar se é o caso de encaminhar para um profissional, buscar uma outra ajuda, aí uma outra história. Mas essa escuta, ela precisa acontecer. Então, gente, as pressões sociais, sim, do mundo moderno, elas contribuem, claro, para o aumento desta pressão que o jovem tem.
E vai muitas vezes levando ele a criar ideias de que o mundo real é desagradável, que ele tem que fazer muito, que ele tem que estudar, que ele tem que sair de uma coisa atrás da outra, que isso é muita pressão. Ele se frustra porque ele não se sai tão bem como ele pensou que ele sairia, ele tem que estudar outra vez, ele tem que fazer outra prova. Isso tudo, ele vai tendo essa sensação, essa necessidade, né, de se livrar, ainda não tendo maturidade para perceber que as frustrações, elas são absolutamente necessárias para se alcançar a sabedoria. A gente precisa delas. Se a gente não tiver limites, frustrações, tentativas de erros e acertos, a gente não vai alcançar esse conhecimento. Então isso faz parte, né? Não é só tudo dando certo que a gente é feliz. Isso também ajuda o crescimento. Então, em suma, perceber que a vida real, ela pode ser ótima, que ela não precisa o jovem imitar ninguém, não depende da curtida alheia do outro lá no Face para ser feliz. A gente não deve se iludir que as pessoas nas redes sociais são mais felizes do que nós, porque ali a gente já sabe como funciona, todo mundo só posta o legal, ninguém posta discussão, ninguém posta quando tá chateado, ou quando tá com o cabelo sem pintar, ninguém posta isso, né? Então, acredite em você. Acredite na sua realidade, acredite na sua capacidade, seja produtivo, seja curioso, tenha vontade de se autoconhecer, traga as suas habilidades para fora e use o seu jeito, só o seu jeito para você ser feliz. Beijos no coração de todos. Boa semana, queridos. Valeu!